boas-vindas, claro, a todos vocês que estão chegando pela primeira vez, aos nossos irmãos desencarnados que nos assistem, sejam todos bem-vindos, e aos nossos irmãos que nos acompanham através do Facebook, né? Então, que Jesus nos abençoe, que cada um possa tirar, né, dos nossos expositores da noite, ou seja, o nosso expositor, o que for de melhor, porque nós vamos estar falando sobre o ser bom, né? O servo bom, desculpa, o servo bom. E o Alexandre, ele já falou aqui algumas vezes, ele é de Swindon, seja bem-vindo, muito obrigado, e que Jesus te inspire. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos, boa noite, onde quer que vocês estejam, onde quer que nós estejamos. Hoje nós vamos, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, trabalhadores do Cristo que somos todos, para fazer uma reflexão sobre um texto que está no livro Boa Nova, e que nos foi trazido pelo Humberto de Campos, a quem eu sou muito grato. E nós vamos, na verdade, recontar essa história, porque nem todos aqui lemos o Boa Nova, alguns de nós lemos, outros não. Então nós vamos recontar essa história, e ela é uma história assim que é muito significativa para mim, porque uma vez eu tive a oportunidade de participar de uma reflexão aqui nessa casa, e a gente conversou sobre Paulo, né? E naquele momento a gente colocou a distância, né? Porque Jesus é muito longe para a gente. Jesus é muito imaterial para o nosso plano. E Paulo era mais concreto, né? Paulo tinha aquela questão, né? Trouxe aqui para mim um grande ensinamento de Paulo, né? Que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então isso somos nós. E aí, dentro desse contexto aqui, o servo bom, Humberto de Campos esconde a história através de um título muito positivo, mas quem não leu não sabe sobre o que se trata ainda. Vem aí um outro espírito que é mais perto ainda da gente do que Paulo foi. Saulo talvez não tenha sido, né? Mas Paulo com certeza foi mais longe da gente do que a gente, né, consegue, às vezes até aceitar, né, perceber, compreender. Né? Então vamos ver, o servo bom, ele está no Evangelho, ele só está em Lucas, que é no capítulo 19, e aqui tem só uma pequena mensagem, né? Seja o que for que pensais na prece, crede, obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então, assim, só para a gente lembrar que tudo que está aqui é possível e alcançável por nós. Eu vou aqui apresentar o texto que está no Boa Nova. Então, a gente vai lendo esse texto e a gente vai comentando de acordo com o que for acontecendo. E, por favor, ninguém deixe questões, ou até para me corrigir, ou falar alguma coisa para o final, porque no final a gente já não lembra, eu vou atravessar o tempo que a gente tem para conversar aqui, então a gente vai estar correndo no final. Fala na hora, interrompe na hora. Se a gente não chegar no final, é melhor que a gente tenha aproveitado o caminho do que não tenha aproveitado nada e só chegou no destino. Tá? Então, como eu falei, né, capítulo 23 do Boa Nova, um texto lindíssimo, trazido pelo nosso queridíssimo Humberto de Campos. E esse texto ele começa, né, falando, e vamos lendo, tá? Por favor, se ficarem entediados, não tem problema, vai passar, tudo passa. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, ao tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida.
Aí eu já vou fazer uma notinha aqui, né? A gente sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da riqueza, né? Nos fala da importância da riqueza, que é a concentração de recursos. Então, né, a gente já vê uma contradição aqui. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, replicava judiciosamente Levi, conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum, como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Nenhum de nós faz isso, né? Nenhum de nós faz isso. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Pergunta pra gente. Tudo isso é verdade, redarguia Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos e não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Aqui Pedro nos fala, né? É melhor a gente cair no erro e ajudar quem não precisa do que deixar de ajudar quem precisa, né? Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera de ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse, mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. O antigo cobrador de impostos expunha, assim, a sua maneira de ver, mas Filipe, agarrando-se às letras do ensino, replicava com ênfase. Continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração de seus discípulos e, deixando-os entregues a seus raciocínios próprios, aguardava a oportunidade de um esclarecimento geral. Então a gente já vê aqui, né? O Espírito, ele é tão inteligente e tão carinhoso que ele não vai simplesmente, você falou alguma coisa errada, ele vai e te corrige. Não, Jesus esperava a oportunidade de ensinar um momento em que os discípulos estivessem prontos para aprender. A gente já falou aqui várias vezes sobre a questão, né, hoje, né, do exemplo, né? Então Jesus optou por não usar a palavra. Ele optou por esperar uma situação em que ele pudesse exemplificar o que ele queria, a direção que ele queria dar a esse sentimento dos discípulos. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. A gente não cansa, né? Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galiléia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas, porque nesse momento o Cristo ele ainda era popular, né? Até o momento em que ele chega em Jerusalém e a coisa vai mudando e as pessoas dão as costas para ele, ele ainda era popular, ainda estava em alta, né? Então as pessoas ainda queriam vê-lo. E um publicano, né, vamos falar agora em Jericó, né, um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia de renome o Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer o seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro. O sicômoro é uma árvore grande, né? Para quem não consegue imaginar, vamos pensar numa mangueira, uma árvore grande. Né? Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. A gente vê aqui, né, Zaqueu, o Evangelho nos fala de dois e meio publicanos, Levi e Zaqueu. Eu não sei se o irmão de Levi, de Mateus, era publicano também, para mim isso fica uma dúvida, eu já tive tempo de pesquisar e não o fiz. Mas havia dois publicanos, né, o Zaqueu era o outro. E como a gente sabe, os publicanos tinham essa fama de serem corruptos,
porque eles lidavam com o dinheiro, eles eram a interface entre o pagador de impostos e Roma. E o que os judeus mais detestavam naquela época era terem que pagar os impostos aos romanos. Talvez porque eles não tivessem outras experiências piores do que essa. Mas eles não gostavam, então eles atacavam sempre que possível os publicanos. Zaqueu era um. Então a gente vê que ele era abastado, rico e era enérgico. Mas, porém, pequena estatura. Então aí eu quero chamar a atenção da beleza desse texto, da beleza, na verdade, da experiência ou do exemplo de Zaqueu. Porque Zaqueu era um homem de pequena estatura e ele queria ver o Cristo. Tudo que ele queria era ver Jesus. Não é isso que a gente quer? Não somos nós, espíritos de pequena estatura, e no fundo do nosso coração, o que a gente quer aqui é ver o Cristo, é sentir o Cristo, estar junto do Cristo e nos desenvolvermos espiritualmente? Gente, Zaqueu somos nós. Zaqueu somos nós. A diferença entre nós e Zaqueu é que Zaqueu fez o movimento. Ele fez o movimento. Quando Saulo encontrou Jesus perto de Damasco, Saulo perguntou para Jesus: "Que quereis que eu faça?" Colocou a sua vida nas mãos do Cristo. Zaqueu não. Eu não estou dizendo comparando um com o outro, quem é mais ou quem é menos. Zaqueu não esperou o Cristo dizer nada para ele. Zaqueu fez por si o movimento em busca da sua elevação. Vamos continuar com a história aqui. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara. Se eu tiver que fazer uma pausa é porque eu me emociono sempre quando eu leio isso. Ao seu lado, e lhe dizia com acento íntimo. Jesus conhecia Zaqueu intimamente. Jesus conhece a todos nós intimamente. Quando ele olha para a gente, ele vê o Cristo em potencial que nós somos, todos somos. Não vê os nossos temporários defeitos, as nossas limitações temporárias. Ele vê aquele espírito que um dia será puro, feliz. Lembrando, né, que Jesus, o Cristo, o governador espiritual do planeta, ele é responsável por esse planeta desde antes da sua criação. Então vamos colocar aqui 4,5, 5 bilhões de anos, segundo nos dizem. Então o espírito desse porte trabalha para que a gente tenha um planeta para reencarnar há 5 bilhões de anos. É só isso que eu estou falando, é o quanto esse espírito nos ama e o quanto a gente não consegue entender o que amor é esse ainda. Tá? Mas a gente quer esse movimento. Zaqueu fez esse movimento, tá simbolizado aqui, né, falando, né, como o Gilberto estava falando, dos símbolos, né, das linguagens simbólicas. Então esse é um símbolo do Evangelho, né, esse movimento de ascensão, de elevação do Zaqueu, é esse movimento de busca de elevação que nós todos fazemos, mesmo que às vezes não saibamos ainda. Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito. Gente, o Cristo necessita de alguma coisa da gente? Não, né? De tua hospitalidade e de tua companhia. Quer dizer, eu não quero só a tua casa e a tua comida, eu quero você do meu lado. Essa é a recompensa. Zaqueu queria ser visto e ver o Cristo. E o Cristo viu, reconheceu e disse que precisava da companhia dele. Sem que pudesse traduzir o que se passava no seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava, atento às suas observações mais insignificantes. Mas escutava atento, né? Então, qualquer coisa que nós tenhamos em nossos corações que nos atormente, por mais insignificante que possa ser, o Cristo nos escutará atentos, porque para a gente, naquele momento, é importante. Com o grande escândalo da maioria dos discípulos. Então a gente imagina, né, os discípulos que estavam, alguns dizendo, não, só pode ter uma camisa, tem que dar tudo para os outros, não sei o quê. De repente, Jesus é íntimo de Zaqueu, um publicano, um pecador, um homem de péssima vida. Gente, como é que pode uma coisa dessas? Que escândalo. Não se tratava de um rico que deveria ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio.
E Simão Pedro refletia intimamente, como justificar tudo isso? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei. Lembrando que publicanos eram associados à corrupção porque eles tinham, em geral, uma atitude corrupta com relação aos recursos que eles administravam. A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Eu vou mudar para o outro lado para vocês poderem ver também. Inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado que lhe ficaria eternamente no coração. Quem é que não quer ter o Cristo eternamente no coração? Quem é que não quer ter essa mudança? Né? Todos nós, eu acredito, eu quero. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo. Em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos sobre um vasto alpendre, a palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas. Criminosas. Não todas as riquezas são criminosas. Há riquezas que são fruto do nosso trabalho. Gente, vamos fazer aqui uma observação, uma pausinha aqui rapidinho. Tudo, a nossa vida material é a projeção no plano físico da nossa consciência. Se a gente pegasse todo o dinheiro que tem no mundo inteiro hoje e dividisse igualmente por todo mundo que está reencarnado aqui, daqui a um mês, quem é pobre ia ser pobre, quem é rico ia ser rico. Então, por quê? Porque algumas pessoas acham ainda que merecem sofrer, que não merecem nada bom, que não merecem isso, que não merecem aquilo, que não merecem aquilo outro. Então, não se dão, não se permitem. O seu nível de consciência ainda está no sofrimento. Outras já acreditam que podem e que merecem coisas boas. E se dão e se permitem ter coisas boas. Então, a riqueza criminosa é um problema. Mas nem toda a riqueza é um problema. Como é que a gente alavanca desenvolvimento sem riqueza? Como é que a gente gera emprego sem riqueza? Como é que a gente ajuda sem riqueza? Se eu chegar agora, virar um homeless, é tudo que eu tenho, vou virar um homeless e vou viver às custas do Estado, porque senão eu vou desencarnar, eu vou estar ajudando ou eu vou estar atrapalhando? Nós temos aqui, vamos fazer aquela figura, né? Nós temos uma carroça com 2 burros ou 2 bois puxando. Muita gente está sendo carregada em cima da carroça. Outros já estão andando com as próprias pernas e já não são um peso. E tem os outros que ainda estão ajudando os burros a puxar a carroça. Então, onde é que a gente quer estar nesses 3 estágios, né? Bom, vamos continuar aqui. Senhor, é verdade que tenho sido observado como homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurado empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Então ele não está falando aqui em momento algum que ele dá esmola para ninguém. Ele está falando aqui que ele ensina a pescar. Né? Jesus responde: abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. De servi-los. Como é que o mestre serve aos servos? Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria
que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicamente. Aqui a gente vê que quando a gente comete um equívoco, a gente se machuca, a gente machuca alguém e às vezes machucamos a natureza também. Nós temos que reparar esses 3 estágios. E aqui Zaqueu está se propondo a fazer a reparação, que é um processo que nós precisamos fazer em algum momento. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Então, o movimento de Zaqueu é um esforço próprio de elevação, é um esforço que ninguém pediu a ele quis fazer, pelas razões dele. E aí a gente vê que Jesus rotulou esse movimento com a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis, mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecer o Messias, Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? A gente acabou de ver que Zaqueu de mesquinho talvez não tivesse muito, porque se ele fosse mesquinho, ele tinha se preocupado em criar emprego, a dar oportunidades para os outros, a dividir tudo que ele tinha em termos de bens materiais. As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? São elas todas condenadas ou são só as riquezas criminosas que são condenadas? Quantas riquezas são construídas a partir de coisas legítimas, a partir de esforço, de trabalho? Por que não se hospedarem numa casa humilde, e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humanidade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessasse as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Então a gente vê que já havia essa discussão entre os apóstolos sobre a riqueza, sobre bens materiais, já há algum tempo. E Jesus esperou um momento em que eles estivessem abertos a verem, através do exemplo, o que ele tinha a ensinar. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu vou falar, provavelmente com alguma dificuldade, do Jorge. O Jorge era, eu vou colocar assim, da maneira bem... Como é que eu vou colocar assim? Uma figura bem alegórica. Era um capial, Era um espírito que reencarnou como uma pessoa que morava na roça. E eu não sei o que ele fazia para sobreviver. Mas ele ia visitar o Chico. De vez em quando ele ia lá, passar um final de semana. Não sei quanto tempo ele andava, não morava perto. E como muito pobre e miserável que era, o Jorge não cheirava muito bem, não tinha roupas bonitas. E quando ele chegava lá na casa do Chico, as pessoas davam dinheiro para o Jorge comprar bala, para o Jorge comprar comida, para comprar alguma coisa, para ele sair de perto, porque ele não cheirava muito bem. Então o Jorge, ele era... Essa história foi contada pelo Haroldo. O Jorge não era muito bem visto, porque aqueles que frequentavam a casa do Chico, mas o Jorge ia lá e falava com o Chico.
contava uma piada para o Chico tratava o Jorge super bem, e o Jorge ia embora para casa. Então o Jorge vinha, sabe Deus de onde, andava, ia ver o Chico, depois voltava. E um belo dia, o Chico comentou que o Jorge já havia desencarnado. E tinha sido recebido no plano espiritual por um representante do Cristo. Bom, quantas vezes a gente não se livra da presença de alguém sem saber quem a gente está afastando da gente? Bom, os segundos ligam às suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. E aí Zaqueu se coloca naquela situação, né? Zaqueu se colocou numa situação em que ele tentava servir aos seus servos. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então a gente tem que lembrar que nós somos presenteados com recursos todos os dias, a todos os momentos. E esses recursos não precisam ser dinheiro, não precisam ser recursos materiais, mas às vezes uma habilidade, uma faculdade, uma coisa que nós sabemos fazer bem. E nós podemos colocar essa coisa que nós sabemos fazer bem em benefício do próximo, ou podemos colocar em prejuízo de nós mesmos, não utilizando esses recursos da maneira como nós podemos utilizar. Lembrando que nós somos somente depositários fiéis, aqui a palavra mordomos fiéis, desses recursos. Nada que nós temos é nosso. A única coisa que nós realmente temos que é nosso é o uso que nós fazemos do tempo que nós ainda temos. Em termos de reencarnação, nesta reencarnação ou depois. Os apóstolos ouviam espantados. Nossa, como? Chocou todo mundo. Filipe, desejoso de se justificar depois da argumentação incisiva do Cristo, não deixou dúvida, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Aí a gente lembra que Jesus disse, que ele não veio para os bons, veio para os doentes, Veio para os doentes. E os doentes não são só os do corpo físico, são os doentes da alma. Somos nós, Jesus veio para a gente. Lembrando que esse cara, que já é o Cristo desse planeta, eu vou arredondar aqui a 5 bilhões de anos, ele está aqui para ajudar a gente no nosso caminho. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Não ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender. Não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres. Mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Lembrando, gente, que as riquezas não são só os bens materiais. A gente não precisa ter 5 milhões de libras na conta no banco para ter riquezas. Nós temos o nosso tempo, nós temos as nossas escolhas e nós temos a nossa intuição, que é uma manifestação das leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos,
onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Que os servos também festejassem. Então ele não obrigou que os servos servissem naquela noite. Ele queria que eles festejassem também. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa aventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonia o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Bom, eu vou voltar aqui só um instantinho. Eu vou pular alguns slides, porque eu não quero passar do tempo. Eu só quero recapitular aqui, então. A gente critica Zaqueu, porque era um publicano, pecador, rico. Muitas vezes a gente critica Zaqueu porque a gente tem inveja de Zaqueu. Mas Zaqueu, independente do que a gente pensa ou deixa de pensar, ele fez o movimento dele, ele fez o esforço dele. Porque a gente nos ensina os espíritos que o nosso esforço é o único meio com que a gente vai evoluir, que não tem mágica, não tem varinha de condão, né? Alexandre, pim, Fiat, espírito puro. Não. Não é assim que funciona. Eu vou ter que fazer o meu esforço sozinho. E é só o meu esforço que me ajuda. Zaqueu fez esse movimento. Zaqueu pegou uma fortuna, qualquer que tenha sido a origem dessa fortuna, e ele fez o bem com essa fortuna. Ele gerou emprego, ele alimentou, e quando ele percebeu, colocar de uma outra maneira, quando ele tomou maior consciência da sua situação, ele viu que ele tinha muito mais do que ele precisava e ele dividiu essa riqueza. Quem aqui não tem nenhuma riqueza, está perdido. Está perdido não no sinal de que não tem o que fazer. Está perdido no sinal de que você ainda não se encontrou, porque todo mundo aqui tem uma riqueza. Todos nós temos uma riqueza. Se não tivermos nada, temos o tempo. E a gente pode usar esse tempo em nosso benefício, auxiliando e servindo, aprendendo, estudando, trabalhando. Tudo isso nós podemos fazer. E não é pouco. Bom, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus a mamão. Eu vou passar esses slides, né? Fala sobre Jesus na casa de Zaqueu. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos Zaqueu lá. Né? Aqui está aquela imagem, né? Zaqueu fez o seu movimento de elevação, fez o seu esforço para ser visto pelo Cristo. Né? A gente tem que entender o que significa ser visto pelo Cristo, porque o Cristo está vendo a gente. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos, porque lá onde ele está, que é aqui, ele simplesmente sintoniza lá o rádio dele na frequência da gente, e ele já sabe tudo que está passando nos nossos corações, todos os nossos anseios, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dúvidas, tristezas e alegrias. Então, tudo que Zaqueu teve que fazer foi fazer o seu movimento. É tudo que a gente tem que fazer. Não precisa fazer mais nada. Né? Fala também sobre o emprego da riqueza. E eu só vou ler aqui embaixo, né? Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Lembrando que caridade, segundo os espíritos, é perdão das ofensas, beneficência, e indulgência. São essas três coisas. Uma delas só é material. As outras duas não são materiais. Continua. Né? Agora no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem mais uma. Fala sobre o homem de bem e fala sobre as riquezas também. E eu vou passar por isso, né? Usa, mas não abusa dos bens que são concedidos. Quer dizer, os bens materiais e os bens morais, né? Se nós temos um magnetismo grande, a gente pode usar esse magnetismo em nosso próprio benefício ou nosso próprio prejuízo, acumulando débitos. Cabe a gente fazer a escolha.
E agora, Tim Vanessa, do álbum Espiritismo em Canção, cantando e tocando Zaqueu. Quero ver o esperado ali na multidão. Quero ver o esperado ali na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. E na frente procuro encontrar um lugar onde eu veja numa árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas no céu não engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a amigos pequenos, você vamos galgar e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a
escalavel e contemplar-te a vida. Contemplar-te a vida. E aqui a letra da música, então a gente vê que o movimento de Zaqueu é esse, né? Aqui tem eles fazem uma referência na letra a escamavel. Escamavel, para quem não sabe ou não lembra, tem a ver com a experiência de Saulo quando ele entrou em Damasco, depois que ele encontrou com Jesus, depois da experiência dele com Jesus, formaram-se escamas nos olhos de Saulo, ele ficou cego temporariamente, e Jesus enviou um outro anjo para ajudá-lo, né, em Damasco. E é esse movimento que a gente, na verdade, no fundo, todos nós queremos fazer. É que às vezes a gente ainda gosta, ainda não está entediado de onde nós estamos. No livro Libertação, que nos foi trazido por André Luiz, Matilde comenta com Clarencio. Matilde era mãe de Gregório, e quem não sabe quem era Gregório, leia o livro, vale muito a pena. Matilde comenta com Clarencio que havia pedido para ele ir fazer uma atividade, porque já percebia um tédio no coração do filho. Então, muitas vezes a gente ainda está muito envolvido com as coisas do nosso ego e ainda muito arraigado, né, nas coisas do nosso plano, do nosso estágio evolutivo. Mas um dia o tédio chega. E aí, quando o tédio chega, a gente só não quer saber mais nada, só quer se libertar desse tédio, dessa dor. Porque toda vez que a gente se afasta do caminho, aí eu volto, né, para a minha pergunta favorita do Livro dos Espíritos, a questão 1009, a resposta de Paulo à questão 1009, quando se fala do castigo. E o castigo, Paulo nos conta lá que o castigo é uma consequência do falso movimento que nós fazemos voluntariamente, que nos afastam do caminho que Deus traçou para a gente. E o castigo, a dor, o sofrimento, a punição, é aquilo que vai fazer com que a alma, né, através do sofrimento, né, retorne para o caminho, né? Porque a dor, ela existe em nossas consciências sempre que a gente se afasta desse caminho. E aí, antes da dor aparecer, aparece o tédio. O tédio é o que vai fazer que eu não aguento mais esse afastamento, eu quero me libertar dessa dor, desse sofrimento, desse tédio todo, através desse movimento que Zaqueu fez. E aqui eu agradeço mais uma vez ao Humberto Campos e ao Chico, foi um instrumento do Humberto Campos nessa parceria, e ao Emmanuel também, que participou disso. Quanta gente a gente começa a agradecer, né? Agradeço a eles por terem trazido essa mensagem para a gente. O Zaqueu, um de nós, não foi escolhido, não foi o vaso escolhido, não foi nada, era um de nós que mostrou que é possível a gente fazer esse movimento, que é possível a gente procurar uma árvore, que a gente pode galgar essa árvore para se aproximar do Cristo, para chegar mais perto. E fica aqui a minha gratidão a ele por ter feito esse movimento, a quem trouxe essa mensagem para a gente, e a vocês pela paciência em terem me escutado. Né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, em João 13:35. Que a paz de Jesus seja conosco. Obrigado. Eu vou pegar, melhor toda. Obrigada, Alexandre.